Olá, eu sou o professor Abrão. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre recrutamento, né? Utilizando fontes, né, de divulgação. Nosso objetivo aqui é conversar um pouquinho sobre como a gente faz um recrutamento. A primeira tentativa de selecionar pessoas de maneira científica, né, não de forma empírica, né, data de 2007 a.C., quando os funcionários da dinastia Han, na China, né, criaram uma longa e detalhada descrição de cargos para funcionários. Aí também já data um pouquinho de descrição de cargos, né, falando um pouquinho de recursos humanos. Mesmo assim, poucas contratações foram satisfatórias, né, não teve uma efetividade positiva, mas daí já começou a ter esse caminho. Por que devemos recrutar e selecionar profissionais? Primeiro, mudança de maquinário. Às vezes a empresa está trabalhando com um maquinário, é, vamos dizer assim, não tão atualizado e ela quer trabalhar com algum maquinário de ponta, alguma coisa mais moderna. E às vezes não tem colaborador que consiga trabalhar com esse maquinário e aí precisa buscar colaboradores. Uma outra alternativa seria treinamento dos que já existem, mas às vezes a empresa não tem este tempo para treinamento. É mais rápido ir buscar funcionários ou buscar colaboradores no mercado, né? Criação de uma nova área de trabalho, às vezes tem uma expansão e se cria uma nova área de trabalho, né? Então a empresa busca colaboradores. Lançamento de um novo produto no mercado, as situações que a empresa está montando uma nova linha de produtos e vai precisar demandar de novos colaboradores com um perfil diferente, talvez, do que ela tenha também. Aumento da produção, muito comum em indústria, né? Se aumenta a produção, se amplia os turnos, né? Tem empresas que trabalham com um turno, aumenta a produção, muda para 2 turnos, aí precisa contratar, aí aumenta a produção, aumenta os turnos, aí precisa contratar, né? Então, tem empresas que trabalham com um turno, dependendo do aumento da produção, vão até para 3 turnos, né? A abertura de novas unidades da empresa, tem uma experiência bem bacana, né? A Cacau Show, ela abriu uma unidade, uma loja própria aqui no shopping de Guarulhos e precisou contratar mais gente. Ficou um negócio bem bacana, né? É uma loja referência, muito legal, legal de conhecer. Implantação de novos programas de trabalho. Às vezes a empresa, por exemplo, tem algum tipo de trabalho que ela terceiriza, ela quer trazer para dentro da empresa, não quer mais terceirizar. Aquele trabalho vira um trabalho chave na empresa e ela quer fazer algumas alterações aí, né? E reestruturação administrativa, quer mudar alguma coisa, quer trabalhar algum tipo de reestruturação e precisa de profissionais talvez que conheçam algum segmento que a empresa que não tenham colaboradores internos que conheçam isso, tá? O que é recrutamento, né? Recrutamento é um conjunto de atividades desenhadas para atrair um conjunto de candidatos qualificados para a organização. É isso. Daqui a pouco a gente vai falar de recrutamento interno e externo. Às vezes a gente encontra dentro da nossa empresa esse perfil de candidato, às vezes a gente encontra fora, né? E seleção é escolher os melhores candidatos para trabalhar na empresa. Aqui é legal observar que a gente procura um bom candidato, né? Raramente você vai encontrar um candidato com 100% das qualificações que você busca, né? Quando a gente desenha lá uma requisição de pessoal, requisição de profissional, raramente você consegue um candidato com aquelas qualificações exatas. Então, o selecionador ele tem como objetivo fazer o quê? Pegar os que estiverem mais próximos, né? Fazer uma pontuação. Eu gosto muito de trabalhar com pontuação dos que estiverem mais próximo daquela vaga. Agora, assim, é importante falar que quando o candidato ultrapassa essa nossa necessidade básica, esse perfil básico, também há que se tomar cuidado na contratação desse candidato, porque ele pode chegar na tua empresa
achando que ele é muito qualificado para aquele determinado trabalho, e isso vai gerar uma insatisfação ao longo do tempo. Tem que se observar esse detalhe. Tá? O recrutamento interno ocorre com mais frequência em empresas de grande porte, é uma forma de valorização dos recursos internos e consiste no preenchimento da vaga por meio de oportunidade de promoção, transferência de funcionário e planos de cargos e carreiras. Né? O recrutamento interno pode ocorrer por meio de quadros de aviso, boletim de comunicação ou informações entre as áreas, né? Até por próprio e-mail, né? Por exemplo, tem algumas empresas que elas disponibilizam essa contratação dentro do próprio e-mail, né? A gente recebe lá mensalmente as vagas que estão acontecendo dentro da empresa, tá? E aí você tem o recrutamento externo, que são várias outras formas de você buscar. Por que se faz recrutamento externo, né? Candidatos que a empresa procura espontaneamente, indicações de funcionário, né? Pode ter um programa de indicação, apresentação por meio de clientes, fornecedores, prestadores de serviço, às vezes você tem, né? Informações entre empresas, troca de currículo, indicações de candidatos ou até ofertas de vaga, né? Gente, estou fazendo essa gravação da minha casa, né? E às vezes vaza um pouquinho do som do meu filho chorando por algum motivo. Eu precisei ir lá ver o que estava acontecendo. Vambora. Recrutamento externo também se pode buscar em centros de formações acadêmicas de professores, né? De acordo com a área de conhecimento, estágios, início de formação e trainees, né? De acordo com cada especialidade. Posto de emprego do governo também é uma fonte que a gente está buscando, né? Que presta serviço de indicação de candidato, e aí tem uma vantagem que não tem custo. Então, quando a gente começa a falar de buscar fora, você tem várias formas de você contratar colaboradores aí. Né? Outra fonte também que a gente tem que levar em consideração são anúncios em jornais e revistas. Né? Então, quando é jornal, você precisa se preocupar com esse tipo de público. Né? O jornal foi, no passado, a maior fonte de recrutamento, né? Externo, mas hoje ele não tem a mesma força, mas algumas vagas ainda o candidato ele ainda procura jornal, principalmente vagas de nível hierárquico mais baixo, né? Aquelas vagas mais operacionais, assim, mais básicas, né? Que precisa de pouca qualificação. Revistas, né? Você tem vagas mais técnicas, né? Para um público especializado, né? Então a revista também é uma fonte que você pode estar fazendo anúncio, lembrando que isso tem um custo, tá, gente? Anúncio em rádio, em televisão, em portas de empresa, né? E folhetos, mas deve ser considerado também que é uma forma mais agressiva, né? Então é mais abrangente, você vai ter um número maior de pessoas escutando ou assistindo, porém o trabalho para filtrar é bem maior também, porque vem gente de todo tipo, nem sempre vem pessoas que são qualificadas, né? Feiras de RH, congressos e convenções, agências de empregos e agências de consultorias, tá? A gente vai mexer um pouquinho mais nisso mais lá na frente, né? Fazer uma comparação entre o recrutamento interno e o externo, né? O recrutamento interno preenchimento de determinada vaga através de remanejamento de empregado da própria empresa, lembrando que às vezes você puxa o empregado de uma outra vaga, mas aí abre uma outra oportunidade lá para o outro empregado. Né? O recrutamento externo são preenchidos por determinada vaga, candidatos vindos de fora da tua empresa, né? E isso aqui que dá característica. Né? Lembrando que a gente tem que sempre se preocupar em ter um programa bacana interno e ter um programa bacana externo. Né?
A função do recrutamento e seleção nem sempre é buscar externo. Às vezes você consegue, às vezes assim, você tem um colaborador que está numa área e ele não está adequado àquela área e surge uma vaga em uma outra área, você consegue transferir esse colaborador. E ele começa a ir super bem, gera uma nova motivação e até na área antiga dele ele poderia ser alvo de demissão, né? E aí se você tem uma transformação, às vezes essa adequação não vai precisar buscar ninguém fora. Então esse é o trabalho que o departamento de recrutamento e seleção precisa estar muito atento dentro da empresa, né? Esse tipo de conhecimento, né? Vantagem do interno, né? É mais econômico, ele é mais rápido, ele apresenta maior índice de validade e segurança, porque a pessoa já está na tua empresa, já é empregado, né? É uma fonte poderosa de motivação de funcionário. O funcionário fica muito feliz porque ele se sente valorizado. É claro que quando você é, promove um funcionário de uma vaga para outra, ele provavelmente vai ter um aumento de salário, né? Ou ele vai trabalhar com algum tipo de trabalho que ele goste mais do que ele estava fazendo, né? Aproveita o investimento da empresa em treinamento pessoal, então a empresa já investiu em treinamento, já trabalhou isso, né? Com esse funcionário, então é um conhecimento que está agregado ao funcionário, né? E desenvolve um espírito sadio de competição entre o pessoal, né? É sadio saber que as pessoas estão concorrendo para determinada vaga, né? Isso é positivo, né? E vantagem do externo, né? Importação de ideias novas, você traz já com o funcionário novas ideias, atualização da organização, redução de custo de desenvolvimento de pessoal, porque essa pessoa que vem de fora já vem com algum valor agregado, né? Partindo do pressuposto que uma pessoa contratada do mercado já está qualificada e está motivada, e ninguém vai entrar numa empresa falando uma gíria aí, com a bola baixa, né? Com a bola murcha, né? A pessoa vai entrar na tua empresa querendo mostrar trabalho, querendo mostrar gás, querendo desenvolver, querendo crescimento, assim, com todo, usando um termo esdrúxulo, com todo o pique do mundo, né? Desvantagem do interno, conflito de interesse, né? Ressentimento dos não aprovados, né? Redução da criatividade, da inovação. As pessoas que participam do processo, mas não são aprovadas, às vezes não encaram isso de forma positiva, né? Às vezes ela fala assim, puxa, quem foi aceito para a vaga foi uma pessoa que de verdade não merecia. Assim, isso é muito da visão do derrotado, né? Ele não enxerga que às vezes o outro é melhor que ele, entre outras coisas, né? Desvantagem do externo, é mais demorado, tem um custo maior, é mais caro, a margem de erro é maior, né? Porque a gente não conhece a pessoa, por mais processo bacana que a gente faça, gente, você está trazendo uma pessoa de fora, uma energia diferente. As pessoas às vezes não se mostram como elas são exatamente dentro desse processo e às vezes você não consegue captar, né? Então, assim, o processo de você trazer de fora precisa passar por alguns trâmites. Um dos trâmites que eu acho que é importantíssimo é o trâmite de experiência, né? Porque ali no dia a dia o candidato vai realmente mostrar quem que ele é, né? Ele aí é menos seguro, né? Muitas vezes necessitando muitas vezes de um contrato de experiência. Eu sou totalmente a favor do contrato de experiência, né? Maior tempo de adaptação do funcionário, né? Ele precisa, por mais que você já trabalhe na área, a empresa ela tem uma característica, ela tem um clima diferente, ela tem uma série de coisas que são diferentes, né? Frustração dos empregados antigos, você gera uma frustração naqueles empregados que são teus empregados, né? E que passam a visualizar barreiras, né, para o seu crescimento profissional, e aí ele começa também a querer sair da empresa, né? Então você tem um grupo de empregados que começa a querer também sair, e às vezes afeta a política salarial da empresa, porque se você traz um candidato externo que
que o mercado está pagando mais, ele não vai querer vir trabalhar por menos, tá? Isso tudo que a gente está conversando é bom falar, né? É material do livro do Alberto Quevenato, né? Que fala especificamente de recursos humanos aí, tá, gente? Vamos falar um pouquinho agora de fontes propriamente dito de busca, né? Então você tem hoje a maior ferramenta que a gente tem para várias coisas é a internet, né? Nos últimos anos a internet tem se difundido como uma ferramenta mais eficaz para publicar ofertas de trabalho e captação de currículos, né? Antigamente o currículo ele era físico e ele era levado até a empresa. Hoje o currículo ele é virtual e é mandado por e-mail, provavelmente. Quando não, ele é cadastrado na empresa, né? Isso ocorre em virtude, né, do crescimento do número de usuários da internet, da facilidade que ela gera de utilizar por meio mais rápido, né? Imagina o seguinte, imagina você disponibilizar 50 currículos para colocar em 50 empresas. Às vezes você levava uma semana para fazer isso. Hoje, em poucas horas, você consegue mandar 50 currículos para 50 empresas, né? A primeira ferramenta que a gente vai conversar aqui da internet é o Trabalhe Conosco, que é um campo que é criado no site da empresa, onde o candidato ele vai lá e preenche com as suas características pessoais e profissionais esses campos, né, de trabalhem conosco. Muito comum nas empresas hoje. As empresas hoje, muitas vezes, elas falam assim, não me enviem um currículo, preenche lá o nosso trabalho conosco, lá, né, vamos dizer, uma ficha virtual, né? Outro lugar muito interessante são sites especializados em recrutamento, de oferta de emprego. Aquelas agências mais tradicionais, muitas delas já viraram sites, né? Então esses sites trabalham pela internet, né? É uma forma mais aconselhada, pois está sempre à disposição de qualquer empresa que pretenda anunciar uma vaga. Está crescendo muito na internet o número de empresas que oferecem esse serviço, portanto deve-se avaliar os sites mais adequados, né? Qual que vale mais a pena, qual que não vale, que disponibiliza informações completas e permitam cadastramentos criteriosos dos requisitos de vaga, né? Mas a gente que trabalha em recrutamento e seleção, desculpa, é uma opção interessante também você fazer uma parceria com esses sites. Existem alguns sites que cobram da empresa, outros sites não cobram da empresa, né? Tem outras ferramentas de como ganhar dinheiro aí, tá? Alguns pontos devem ser considerados ao se utilizar de um site da internet e não da empresa para disponibilizar vagas, né? Tempo de disponibilidade de vaga no site, alguns são livres, outros têm período. Público que se destina o site, né, operacional, geral, específico, de alto nível. Você vai ter sites aí diversos também, né? E custo ou gratuidade, são coisas que você tem que colocar em contrapartida, né? Quanto que custa para minha empresa fazer isso? Não, é de graça, mas traz o perfil que eu estou procurando, né? Então, e deve-se notar isso. O site é um site mais ligado ao operacional. Por exemplo, eu sou professor, né? Então tem sites que são específicos para professor. Só tem vaga para professor, né? Então vale a pena investir nesses sites, né? Aí tem alguns sites que a gente conhece, né? O Cato, né? É uma agência gigantesca, vagas, né? .com, né? O Manager, né? E tem o LinkedIn. O LinkedIn é específico aí, gente, porque o LinkedIn ele é uma rede de relacionamentos, como Facebook, como Twitter, como outras tantas aí. O LinkedIn ele funciona como uma rede de relacionamento e funciona também como um processo aí, porque dá para a gente fazer processo de seleção, dá para encontrar candidatos no LinkedIn e dá para disponibilizar vagas também lá. Tá? Tem um processo aí. Tá bom? Aí a gente também tem que pensar nas agências de consultoria, né, e agências de emprego, né? Existem 3 tipos de prestação de serviço de recrutamento e seleção. Primeiro são agências tradicionais
que se ocupam mais com recrutamento operacional, administrativo, técnico e de funcionários temporários. Essa a agência, na aprovação do candidato, ela cobra um percentual do salário do candidato. Então ela cobra da empresa, ela faz para você o processo de seleção e te indica os candidatos. Se você aprovar um desses candidatos, na aprovação, a empresa que está interessada pelo candidato paga lá de 80% a 100% do salário deste candidato. Tá? Algumas agências, o valor é inferior a esse, é menor, né? Já vi até agências cobrando 50%, mas aí você precisa conhecer a agência, tem uma série de detalhes que devem ser levados em consideração. Um outro tipo de consultoria para empresas, também conhecido como headhunters, que são os caçadores de cabeça, prestam serviço de recrutamento de altos cargos e de executivos. Como o próprio nome diz, eles buscam executivos no mercado. Algumas vezes eles vão buscar esses executivos em outras empresas, tá, gente? O cara está trabalhando, ele vai lá e busca, né, um gestor com um perfil que a empresa precisa, né? O custo de serviço é cobrado para a empresa, que costuma ser alto, mas o serviço é de boa qualidade e uma forma eficiente de caçar talentos, né, de procurar talentos, quando a empresa tem condições de arcar com esses custos. Normalmente os headhunters são são colaboradores, desculpa, né, de alto nível, né, de gerência para cima, tá, gente? Que aí vale a pena usar esse tipo. E há também aquelas consultorias, o terceiro caso, né, que prestam serviços para pessoas que estão em busca de um novo emprego. Em geral, elas preparam um currículo padronizado e bem apresentável, com foco nos conhecimentos técnicos, para ser enviado às empresas. Algumas consultorias fazem toda a orientação do candidato com o intuito de que ele tenha um bom desempenho durante o processo seletivo. É bom falar que esse tipo de consultoria, né, esse tipo de empresa, ela cobra do candidato, tá? E então fica a critério do candidato querer ou não querer pagar. Então, assim, num resumo, né, gente, a gente precisa falar também que existe placas, né? Algumas empresas atuam colocando placas na porta da empresa. Existe um outro tipo de anúncio que também deve ser levado em consideração, que às vezes é por faixa, né? Algumas empresas têm um programa de indicação, então se você indicar alguém que você conhece, se um colaborador indica alguém que ele conhece para trabalhar na empresa, ele é bonificado financeiramente, e tem várias outras formas aí, tá bom? Acho que deu uma passada geral, espero que tenha sido bacana aí para vocês, né? Se gostou, compartilha aí, né? Se gostou, dá essas coisas todas aí que todo mundo fala pra fazer aí, que eu não me lembro exatamente como fazer, tá bom? Se inscreva no canal, essas coisas. Valeu!